Que alegria poder estar novamente com vocês, irmãos, para a nossa reflexão do Evangelho do próximo domingo, 12º domingo do tempo comum. Ouçamos. É do Evangelho segundo Lucas. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Muito bem. O Papa Leão XIV, a primeira missa que ele presidiu como Papa foi no dia seguinte à sua eleição, na Capela Sistina com os cardeais. E o evangelho da missa era um trecho paralelo a esse, que é o de Mateus, que vamos ouvir no próximo domingo, que é a solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas uma coisa que me impressionou muito, né, foi a maneira como o Papa Leão ele analisou esse questionamento de Jesus. Lembrando, muitas coisas diziam de Jesus, como seria o nosso tempo também, né? Muitas pessoas dizem coisas de Jesus. Dificilmente, hoje, alguém fala mal de Jesus, né? Eu não sei, eu acho difícil encontrar alguém que fale mal das palavras de Jesus, do ensinamento absolutamente. Um grande filósofo, uma pessoa que deu uma mensagem de paz maravilhosa, um amor que inspira, enfim, né? Para alguns até era um cara meio curioso pelo fato de ser judeu e assim assado, como diziam lá. Mas o que Jesus provoca nos seus discípulos é: e para vocês, quem eu sou? Né? Quem eu sou? O que dizem os outros, o que diz o mundo, tá bom, né? E nós temos que tomar cuidado porque às vezes nós ficamos assim, falam muito, ainda bem que falam bem de Jesus. Não! Jesus não é só alguém do qual se deve falar bem. Ele tem que ser reconhecido e tem que ser anunciado, muito mais que reconhecido, porque nós não podemos obrigar ninguém a reconhecê-lo, mas ele tem que ser anunciado como Cristo de Deus. E é assim que a igreja tem que fazer. Nós não podemos fazer média, né, ao falar de Jesus. Não, ele é Deus, é o Filho de Deus. E é isso sem meias palavras que tem que ser anunciado, que é a missão da igreja, né? E como eu dizia, o Papa Leão XIV lembrava isso naquela, podemos dizer, a sua primeira homilia como Papa, ali na Capela Sistina.
Mas no trecho desse evangelho, desse domingo, existe o primeiro anúncio da paixão. E esse primeiro anúncio da paixão, Jesus o faz aos seus discípulos, àqueles que estão seguindo a ele. É muito importante isso, né? A gente precisa, às vezes, distinguir nos evangelhos as plateias. Aqui a plateia são os discípulos, aqueles que estão seguindo, né? Porque Jesus proibiu-lhe severamente dizer aos outros que ele é o Cristo de Deus. Porque Jesus, como se Jesus dissesse, porque eu vou me manifestar como Cristo de Deus, como o Filho do Homem, como aquele que salva através de um caminho do amor na dimensão da cruz. O Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos maiorais da sociedade, vai morrer e depois ressuscitar. Um contraste com a grandeza messiânica. Mas aqui está o mistério pascal. Jesus diz, ele é o Cristo concordo, é o Cristo de Deus, mas ele tem que ser iluminado pelo mistério pascal. E o último trecho, né, do texto desse domingo, a plateia muda. E Jesus diz a todos, né, aos seus discípulos, olha, não devem anunciar fugindo do mistério pascal. E a todos, vocês estão achando bonito, né? Quem eu sou, eu faço coisa bonita, ótimo, mas quem quiser me seguir, né? Quem quiser ser discípulo, tem isso. Primeiro, renunciar a si mesmo. Numa palavra, como é que poderíamos resumir renunciar a si mesmo, né? Não é o teu projeto que está em primeiro lugar, mas é o projeto de Deus. Que os meus projetos, que os teus projetos estejam de acordo com o projeto de Deus. Tomar a cruz cada dia. A história, a fé cristã, o cristianismo, a religião cristã, não é algo para que eu não tenha que enfrentar as realidades da vida e tudo esteja superado como por milagre. Não! Estou chamado a viver no mistério pascal, a minha entrega de amor no meu sofrimento de cada dia. A minha situação financeira, a minha situação matrimonial, os dilemas com os filhos, com os vizinhos, na família, etc, etc, né? Cada dia entrar no amor. O evangelista São Lucas usa essa expressão, né? Tomar a cruz cada dia. E, de certa maneira, isso faz eco à oração do Pai Nosso. Porque no Pai Nosso nós pedimos o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia é Cristo. E eu preciso do Cristo e do amor do Cristo para poder levar a minha cruz cada dia. Depois, perder a vida por causa de mim. Isso é a salvação, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará, né? Não é somente ser bonzinho, né? Mas é dar a sua vida, né? Dar a sua vida existencialmente, e muitos, né, infelizmente, acontece, né, são chamados a dar até a sua vida fisicamente por causa do Evangelho. São as exigências e as necessidades do discipulado de Jesus. Rezemos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar
vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.